Olá, bom dia! Eu sou a Mônica, falo sobre constelações familiares. Faço constelação familiar também em grupo aqui em Florianópolis ou online. Então, se você se sentiu chamado, sentir vontade de olhar para algo que ainda te incomoda, que você já tentou resolver de alguma forma, mas ainda sente algo ali te atrapalhando para a vida, você não consegue ir para a saúde, para o sucesso, para os relacionamentos harmoniosos. Então, é uma oportunidade para olhar para isso, né? Então eu vou deixar meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo e aí você pode fazer um contato, tá bom? Então nós estamos numa série de vídeos falando aqui sobre a consciência pessoal que nós temos e a partir disso o Bert Hellinger ele foi trabalhando e observando as pessoas de uma forma muito diferente e às vezes foge um pouco do senso comum. E aí é por isso que às vezes as pessoas acham difícil falar ou entender constelação familiar. Em primeiro lugar, não é para entender mesmo, é para a gente sentir. Quando a gente faz a nossa constelação familiar, a gente não vai lá com o nosso mental, a gente vai para sentir. E a partir disso, coisas acontecem que nós não precisamos explicar. Quem precisa muito ainda da explicação, perde. Então, é uma escolha que a gente pode fazer. Eu quero entender tudo ou eu posso sentir e a partir disso abrir um caminho que antes com todo o meu mental, com toda a minha explicação eu queria e não se abria. Então, são escolhas. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre o equilíbrio nos relacionamentos e quando não há equilíbrio, por exemplo, quando há uma abstinência, quando há uma recusa em receber, quando eu também não quero me doar tanto, me dedicar tanto, então eu permaneço na minha inocência, que nós já falamos aqui, que é a nossa consciência leve, eu recebo bem pouquinho, ou quase nada, ou nada, então eu também não preciso doar nem um pouquinho, ou quase nada, ou nada. E aí então eu tenho essa abstinência. Nós falamos também sobre a prestimosidade, aquela pessoa que é prestimosa, que é prestativa, que ela quer fazer muito, 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 já é o contrário do outro, que ele não faz e também não recebe e também não faz. E já o prestimoso, ele faz, e ele acha que é melhor ele fazer, é melhor você ficar devendo do que eu. Então ele faz e não espera ainda receber, e quando ele recebe, para ele é bem difícil de receber, ele se sente até culpado. Então ele acha que ele está ganhando a inocência dele, quando ele faz para os outros favor ou coisas pessoais ou coisas materiais, aqui é de qualquer sorte. Às vezes você dá atenção demais, você dá carinho demais e isso sufoca o outro. Então é a síndrome do prestimoso. Nós temos mais informações no card que eu vou deixar aqui no final do vídeo, tá? Então hoje nós chegamos finalmente à troca total. Nós estamos falando então um equilíbrio nos relacionamentos e agora finalmente quando existe uma troca total. Então nós entendemos que todo o recebedor, ele também pode dar e todo o doador, ele também pode receber. Parece uma coisa bem basiquinha, né, Mônica? Por que você está falando isso? Mas quando a gente consegue, então, isso é em todos os relacionamentos. Só existe uma harmonia, um equilíbrio, quando existe essa reciprocidade. Aquele que doa também recebe, aquele que recebe também doa. Quando a gente consegue ajustar isso em cada relacionamento nosso, fica mais harmonioso, fica mais leve, fica até mais agradável ficar perto das pessoas. Então, esse é o terceiro e mais belo caminho para a nossa inocência. Já falei, vou falar novamente, quando eu falo inocência, é a nossa consciência leve. O que a gente faz para ter uma consciência leve e conseguir dormir à noite, né? Para a gente conseguir ficar tranquilo, em paz. Então, é no dar e no receber, mas quando a gente consegue essa reciprocidade, essa troca. E quando nós damos e recebemos plenamente, essa troca, então, é o cerne de todos os nossos relacionamentos. E aí, ambos são doadores e recebedores ao mesmo tempo. Parece uma coisa bem basiquinha, mas às vezes a gente não consegue receber, ou a gente não consegue doar ou se doar, a gente não consegue deixar que o outro supra alguma necessidade que a gente tem. Não é nem uma arrogância, ou, aliás, é uma arrogância, né? A gente pensa que não precisa do outro, mas a gente não percebe. Eu disse não é porque a gente não se dá conta, mas como que é visto isso? Ah, aquele lá não recebe nem ajuda, né? Não gosta.
E então essas pessoas, elas se arrogam, elas querem permanecer na sua inocência justamente para elas não precisarem fazer nada em troca. Mas, então, hoje, esse viés aqui é quando a gente consegue, a gente já superou um pouco as nossas outras formas de comportamento e a gente consegue, então, fazer essa troca. E aí, não importa apenas esse equilíbrio entre o dar e o receber, importa também para a gente alcançar a nossa inocência, a nossa consciência leve, o volume entre dar e receber. Por quê? Um volume pequeno de doações e recebimentos traz então um pouco proveito. Ok, eu te dou um pouquinho, você me dá um pouquinho, e é como se fosse uma troca de favores, digamos assim. Só que um volume grande nos torna ricos, abundantes. O dar e o receber em larga escala, ele traz consigo um sentimento de abundância, de felicidade, de plenitude. Então, dessa forma, a gente vai alcançando algo na vida. E é nessa troca, nesse dar e receber em abundância. E aí, o Bert Hellinger nos traz um exemplo de um casal que esse marido, ele ama tanto a esposa e ele quer dar algo para ela. E ela, por amar esse homem, ela recebe de bom grado. E aí, então, ela vai querer presentear ele também. E ela dá um pouquinho mais. E esse marido, por amar essa esposa, ele também recebe de bom grado, de bom coração. E aí, ele dá um pouquinho mais e ela um pouquinho mais. E assim vai. Então, aqui existe uma troca em abundância, e aqui então esse casal consegue encontrar uma plenitude. Dei o exemplo de casal, mas pode ser entre colegas, né? Eu faço um pouquinho para você e eu faço um pouquinho mais, e aqui um pouquinho mais e um pouquinho mais. Na minha infância, eu lembro que nos vizinhos, quando você dava um bolinho ou um pratinho de comida, assim, tinha uma vizinha que sempre dizia que o pratinho não podia voltar vazio. Então, ela também dava algumas guloseimas, e eu acho que, então, interessante, né? Aqui havia uma troca bem bacana, você dava um pouquinho mais e um pouquinho mais, e aí todos sempre tinham crédito, né? Então, essa é a matemática bonita aqui dessa troca total. Só que o Bert Hellinger vai nos falando, então, que existem certos relacionamentos que existe uma discrepância entre esse dar, esse doar e o receber. Por quê? Porque em algum momento, por exemplo, os nossos professores, os nossos pais, eles vão nos doar muito mais e nós só recebemos, nós não temos como trazer algo, dar algo à altura. Então vai existindo uma discrepância nesse equilíbrio e está tudo bem, essa é a ordem natural. O professor um dia foi aluno, o pai e a mãe um dia também foram filhos. Então, como que nós podemos alcançar esse equilíbrio quando existe essa discrepância? Passando adiante para a próxima geração. Então, esse aluno, ele pode ser que ele não seja professor de profissão, mas ele vai passar algo adiante, algo de bom adiante. Ele vai passar algo para a próxima geração. E, da mesma forma, na nossa família, a família entra em equilíbrio, em ordem, todos se sentem mais leves quando a próxima geração tem filhos, né? Isso significa, então, a sobrevivência do nosso clã. A nossa família vai continuar. Então, eu recebi muito do papai, mas eu não tenho como devolver algo que ele me deu, algo que ele me transmitiu. Eu não posso tirar a minha vida e devolver para ele. Eu posso até fazer algo pelo papai, mas jamais algo tão grandioso como o que ele fez por mim. Então, o que eu posso fazer é passar adiante. Eu transmito a vida adiante. E papai fica feliz, eu fico feliz e todos ficam felizes. Então, passar a nossa vida adiante. Gente, tem muito mais conteúdo, mas eu estou tentando fazer esses vídeos por menos de 10 minutos. Então, é claro que esses pais recebem algo dos filhos e os professores também recebem dos alunos, mas isso apenas reduz a discrepância. E o que mais a gente pode fazer, então, é passar adiante. E é claro que eu não vou esquecer das pessoas sem filhos, elas também estão contempladas aqui no nosso pensamento. Posso passar algo adiante através do meu trabalho, através do meu projeto de vida. É dessa forma, então, que eu encontro um equilíbrio e me satisfaço também como pessoa e busco a minha inocência, fazendo algo de muito bom. Gente, eu vou me despedir aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.